Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 11. Aí sim, eu vou ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele vos livrou e continuará vos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Vamos estar orando, pedindo a Deus para falar conosco através da sua palavra, que é viva, que é infalível e eficaz. Pai, muito obrigado pela tua palavra nessa noite, a tua palavra que nos transforma, tua palavra que nos exorta, tua palavra que nos consola, tua palavra que nos edifica, Senhor. Pedimos que a tua bendita palavra, através da tua unção, possa falar conosco e nos transformar, trazendo-nos vida, fazendo com que nós cresçamos. Todo mal nós repreendemos nessa noite, quer seja alguma doença, alguma dor, alguma perturbação maligna, quer seja influências externas, tudo aquilo que não provém de ti, nós repreendemos e declaramos a tua bênção, a tua presença sobre este lugar, em nome de Jesus, amém. Houve um homem que no século XIX, ele tem um testemunho que nos edifica muito. Pelo menos o testemunho desse homem mexeu muito comigo. Esse homem chamado Horatio Spafford. Ele viveu mais ou menos na década ou no ano de 1828. Faz um tempinho, né? 1828. Ele era um advogado que se converteu numa das campanhas evangelísticas do famoso evangelista Dwight L. Moody. Moody foi um evangelista muito famoso no século XIX. E numa dessas campanhas, esse advogado chamado Horatio Spafford, ele se converteu e começou a se dedicar à obra de evangelização, onde tinha campanhas desse evangelista, que ele se converteu, ele ia e participava. E houve um tempo, ele morava em Nova York,
e houve um tempo que uma grande crise aconteceu na cidade que ele morava. Foi, se eu não me engano, um incêndio que devastou toda a cidade de Chicago. E ele tinha o seu escritório ali, a sua empresa, tinha os seus bens, perdeu tudo naquele incêndio. Pouco tempo depois ele perde um filho. Ele tinha 4 filhas e um filho. Perdeu esse filho. E um tempo depois, ele decide ir para Inglaterra, junto com a sua esposa e 4 filhas, para passar uns tempos lá na Inglaterra e acompanhar também uma cruzada evangelística que o evangelista Moody faria lá. E aí eles decidiram, compraram a passagem de navio, só que quando foi para ele embarcar com a esposa e as filhas, houve um problema com a empresa dele, ele teve que ficar. A esposa e as 4 filhas embarcaram na frente para depois ele ir. Assim que o navio partiu, aconteceu um acidente. O navio afundou. E alguns sobreviveram e foram até o destino final, que era na Inglaterra. E quando chegou na Inglaterra, sua esposa escreveu uma carta para ele, um telegrama, dizendo assim: eu me salvei do naufrágio, porém só. Naquele naufrágio ele perdeu suas 4 filhas. Já tinha perdido um filho, perdeu mais 4 filhas. Aquele homem, quando recebeu essa notícia, eu não consigo nem imaginar a tristeza do coração dele, mas ele ficou um tanto abalado. Ele deixou tudo o que ele estava fazendo e resolveu embarcar, seguir viagem para onde a sua esposa estava. E o navio que ele pegou fez o mesmo trajeto do navio que havia naufragado. E quando chegaram exatamente no lugar que o navio tinha naufragado, ele mandou que o comandante parasse aquela embarcação por algum momento, e ele ficou olhando por aquelas águas do oceano, exatamente ali onde o navio tinha naufragado, e ele tinha perdido 4 filhas. E ali, naquele momento de dor, ele compôs uma canção, e essa canção ficou muito famosa, muito conhecida, e composta naquele ano de 1800 e pouco, até hoje ela é cantada nas igrejas tradicionais. Os inários, presbiterianos, batistas, eles trazem essa canção. Essa canção tem por título o refrão dela, que diz: sou feliz. Então, olha, recapitulando, aquele homem, advogado, que tinha um filho e 4 filhas, havia perdido um filho, havia perdido todos os seus bens num incêndio que devastou uma cidade inteira lá em Chicago. A sua esposa viajou com as suas filhas, aconteceu um naufrágio, só a sua esposa sobreviveu, e quando ele chegou até o local onde havia acontecido aquele naufrágio, ele compôs uma canção. Foi a única canção que ele compôs na vida toda dele, e a canção que ele compôs diz assim, ó: está desafinado. Quanta Joyce dá uma afinadinha aí para nós?
Obrigado. A canção que Horatio Spafford ele compôs dizia assim: se paz a mais dor, se me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Quantos conheciam esse cântico? Alguns conheciam. Pois bem, esse foi o cântico que aquele homem perdeu bens, perdeu um filho, perdeu 4 filhas, compôs no exato local onde aconteceu aquela tragédia. Fico pensando, houve um homem na Bíblia que passou por sofrimento parecido. Vocês conhecem? História de Jó, exatamente. Bem parecida a história dele. O homem que era considerado um dos mais ricos do Oriente. Ele tinha 7.000 ovelhas, 7.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas. A vida de Jó era uma vida exemplar, a ponto de a Bíblia dizer que ele era um homem reto, justo e íntegro. Orava pelas madrugadas pelos seus filhos, tudo ia bem. Até que um dia,
Satanás chegou até a presença do Senhor, e o Senhor lhe perguntou: de onde vem Satanás? Satanás disse: venho de rodear a terra, passear por ela. E aí o Senhor perguntou: observaste a vida do meu servo Jó? Não há ninguém tão íntegro e temente quanto ele. Aí Satanás, ele lança a questão: também, tu acumula ele de bens, tu dá tudo a ele, ele não tem de que reclamar. Como é que um homem desse não vai ser fiel? Agora toca na vida dele, nos bens dele, em tudo que ele tem, e veja se ele não blasfema de ti na tua face. Satanás estava lançando um desafio a Deus. Deus falou: pois bem, você tem autorização, Satanás, de tocar em todos os bens dele, na saúde dele, família, só não toca na alma dele. E aí, aconteceu que num dia, vieram os servos de Jó e disseram assim: olha, as ovelhas estavam lá pastando, vieram os sabeus e levaram, assaltaram, levaram os seus animais, Jó, e mataram os seus servos. Sou eu que fiquei. Começou aí. Aí dali a pouco, outro mensageiro disse assim: olha, Jó, estavam os jumentos, os bois, pastando, vieram os caldeus, levaram tudo. Aí outro mensageiro: olha, Jó, os animais estavam lá no aprisco, veio fogo do céu, queimou tudo, matou os servos, os animais, só eu fiquei. Dali a alguns dias, estavam os filhos e as filhas de Jó, numa festa, em família, e diz que veio um vento oriental, um vento do deserto, derrubou a casa, matou 7 filhos e 3 filhas. E diante de toda aquela situação, Jó, ele se prostrou diante de Deus e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que em tudo aquilo, Jó não pecou contra Deus. O que leva uma pessoa como Horatio Spafford, uma pessoa como Jó, no meio de todo sofrimento, não murmurar, não reclamar de Deus e permanecer fiel? O que leva uma pessoa a essa atitude? Nós temos o costume de reclamar por muito menos, não é verdade? Por muito menos nós reclamamos. Algo que acontece no nosso dia, que não deu certo, algum intento frustrado, uma perda, bem aquém dessas perdas que esses homens sofreram, e nós reclamamos, nós murmuramos. Enquanto outros, diante de situações tão calamitosas como essas, permanecem fiéis sem murmurar. Veja, Jó perdeu todos os bens, perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde. Diz que um tipo de uma lepra comia toda a pele dele, era como se fosse uma lepra na pele de todo o seu corpo, que ele se coçava com cacos de telha, tamanha era a aflição. O corpo de Jó estava apodrecendo, saía um cheiro muito insuportável dele. E naquela situação, quando ainda vivendo todo aquele sofrimento, seus amigos o acusavam: Jó, você deve ter cometido algum pecado, Jó, não é possível, todo esse sofrimento, você tem culpa. E não faltava amigos para acusá-lo. Mas diante de todo aquele sofrimento,
Jó não pecou contra Deus. Ele assentado ali, se coçando com um caco de telhas, ele disse assim: olha, eu sei que o meu Redentor, ele vive, e ainda que ele me mate, eu nele vou confiar. Que fé, hein? Ainda que ele me mate, eu vou confiar nele. Eu sei que o meu Redentor, ele vive. A esposa de Jó, ao invés de apoiá-lo numa situação, numa hora daquela, ainda blasfemou, murmurou contra Deus. Por que tu não amaldiçoa esse Deus e morre, Jó? Esse Deus levou tudo o que a gente tinha. Mas não foi Deus. Deus, ele permitiu. Deus não é o autor dos males que nós sofremos. Ele simplesmente permite algumas situações, mas sempre essas situações irão nos trazer algum benefício. Romanos 8:28 diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos aqui no início, ele diz: bendito Deus e Pai de todas as nossas consolações. O Deus que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, da mesma forma como que nós fomos consolados, possamos consolar também a outros. A história de Jó hoje nos consola, não é verdade? Quem nunca foi consolado pela história de Jó? A história de Horatio Spafford consola também, traz esperança a todos aqueles que sofrem infortúnios, e tudo isso acaba contribuindo para o bem. Recebemos de Deus a consolação no momento que nós passamos pela tribulação, para que também nós possamos servir de consoladores a outros que passam por situações parecidas com a que nós sofremos. Nós possamos pensar nisso nesta noite e meditarmos. Nós, como temos reagido diante das tribulações da vida? Temos murmurado? Temos aceitado? Continuamos fiéis? Ou simplesmente largamos tudo, como a esposa de Jó deu o conselho a ele: amaldiçoa esse Deus e morre, abandona esse Deus, Jó. Os amigos não compreenderam Jó, a esposa não compreenderam, tamanha era a resiliência daquele homem. Mas em tudo, Jó não murmurou, não blasfemou e foi fiel a Deus. Vamos orar? Que nessa oração nós possamos pedir ao Senhor que Ele nos faça fortes, íntegros, resilientes, mesmo em meio às dificuldades da vida, e que Ele venha fortalecer a cada um, em todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias.